O quão difícil é alcançar a resiliência. Imagine estar diante de seus sonhos e de repente uma lesão cruel te tira a oportunidade de se tornar um jogador de futebol. Expulso de casa, você se vê morando em uma kitnet, de onde, contra todas as probabilidades, nasce a história inspiradora de Alexandre Gaules. Horas intermináveis de lives, momentos de necessidade extrema, até mesmo a falta de comida. Abandonado por todos, quase indo para as ruas, Gaules não se deixou levar pela adversidade. Ele inovou a maneira de fazer transmissões ao vivo, compartilhando suas próprias histórias de dificuldades para que outros soubessem que não estava sozinho em seus desafios. A criação da Tribo, o maior estádio digital do mundo, La Triboneira, transformou as transmissões online de uma forma inimaginável. Gaules, por vezes, tornou-se a stream mais assistida do mundo, alcançando o sucesso global, enquanto continuava a ajudar mais e mais pessoas à medida que crescia. A história de Gaules é uma das mais recentes demonstrações de mudança de vida, resiliência e transformação que tivemos a oportunidade de testemunhar no Brasil. Hoje, ele é um sucesso reconhecido por todo o país e além no mundo. Mas você conhece verdadeiramente todas as batalhas que ele enfrentou para chegar onde está? Bem-vindo ao canal Mentes de Sucesso, onde mergulharemos nas profundezas da jornada de Alexandre Gaules. Prepare-se para descobrir os altos e baixos, os desafios superados e as lições transformadoras. Esta é a história de um homem que não apenas conquistou o sucesso, mas moldou um legado de resiliência. Gaules, nascido em São Paulo, é mais do que apenas um mestre das transmissões ao vivo. Como Steve Jobs falava, você não pode conectar os pontos olhando para frente, você só pode conectá-los olhando para trás. Então você tem que confiar que os pontos se conectarão de alguma forma no seu futuro. Iremos conectar todos esses pontos e veremos que tudo isso foi necessário para Gaules se tornar o ícone que ele é hoje. Em 2001, ele já fazia parte do topo, integrando um dos maiores times profissionais da época, a G3X. O grande salto ocorreu em 2007, quando o time se uniu à MBR e Gaules assumiu não apenas como jogador, mas como líder. A DreamHack Inter 2007 viu a MBR sob sua orientação triunfar, marcando-o como o primeiro treinador de esportes eletrônicos no Brasil a superar as expectativas. Entretanto, a vida de Gaules não se restringia ao campo virtual. Em 2008, após cursar marketing, ele deu uma guinada surpreendente, deixando temporariamente os esportes para trabalhar na Samsung, mas o chamado para impactar a vida de muitos brasileiros continuava a ressoar cada vez mais forte em seu coração. Por volta de 2010, ele abandonou tudo, retornando ao cenário de eSports com projetos inovadores como a Brasil Game League e a Seleção Brasileira de Games. Essa é apenas a ponta do iceberg da jornada incrível que é a vida do Gaules. Um certo tempo depois, Gaules decidiu dar um passo corajoso ao vender tudo que construiu ao longo desses 7 anos. Esse movimento, porém, foi apenas o início de uma jornada repleta de desafios e reviravoltas. Gaules se viu de cabeça cheia, pensou que não conseguiria lidar com o dinheiro de sua parte das empresas. Sua então namorada da época, em um gesto que revelaria a verdadeira natureza de sua solidariedade, ofereceu-se para cuidar do dinheiro resultante das vendas, mas ao invés disso, o usou para quitar suas próprias dívidas. O confrontou em um dos momentos mais cruciais da sua vida, quando o expulsou de sua casa. Perguntando sobre o dinheiro que ela estava cuidando, ele ouviu algo que ninguém gostaria de ouvir. Quanto custou cuidar de você com depressão? O que lançou Gaules nas ruas do centro de São Paulo, onde começaria sua luta pela sobrevivência. Sem depósito, sem fiador,
trabalhador e com problemas familiares complicando ainda mais a situação, Gaules conseguiu, contra todas as probabilidades, garantir uma kitnet. Dormir no chão inicialmente era o mínimo de suas preocupações. No início do marketing digital, ele iniciou um curso sobre como ser profissional nos esportes eletrônicos, baseando-se em suas próprias experiências. Em um insight revelador, percebeu que esses princípios se aplicavam em todas as áreas de sua vida. Os confrontos com a depressão, inclusive episódios avançados que o fizeram temer a internação, tornaram-se uma parte marcante de sua jornada. Em sessões de psicanálise, Gaules desenterrava traumas profundamente enraizados, incluindo o doloroso relato de abuso sexual por parte de sua mãe durante a infância. As transmissões ao vivo tornaram-se sua válvula de escape, uma oportunidade para compartilhar suas batalhas e talvez ajudar outros que enfrentassem desafios semelhantes, contra a resistência de sua ex-namorada, que falava que ele estava passando vergonha fazendo aquilo. Gaules mergulhou em uma maratona de lives, desafiando a própria saúde física e mental. Sem recursos, ele compartilhava com o chat as adversidades, promovendo uma comunidade que se tornaria alicerce em seus dias sombrios. No início de sua carreira, não eram flores como muitos pensam. Gaules recebeu uma quantia de $40 por mês com suas lives, que, convertendo a cotação de 2018, dá um valor de R$ 154,80 por mês. Como se alimentar, pagar aluguel, higiene e comprar seus remédios com uma quantia dessas? A caixa de doações foi aberta, não apenas para o sustento pessoal, mas também como um gesto de solidariedade com a tribo. Amigos o ajudaram, mas Gaules prometeu que iria sempre retribuir um dia. Sua experiência humilde tornou-se um trampolim para a filantropia. Jantares não eram apenas alimentação pessoal, mas uma oportunidade para ouvir e ajudar moradores de rua, uma comunidade invisível aos olhos da sociedade. Conhecendo então nesses gestos o samurai, um morador de rua que estava há anos vivendo dessa maneira. Pelo que vi, foi um dos que se tornou mais próximo ao Gal, compartilhava suas histórias e sempre dava presentes como um gesto de carinho pelo que o Gal fazia por ele. Antes de se mudar, Gaules não conseguiria abandonar um amigo, comprou uma casa para samurai sair das ruas. Esse que você está vendo é o famoso samurai que o Gal sempre comenta. Da pobreza e da diversidade, Gaules emergiu como um ícone filantrópico. Seu compromisso com a tribo e sua jornada de superação inspiram, reforçando que as experiências mais obscuras podem se transformar em luz e compaixão. A tribo ajuda a tribo. Gaules não se contentou apenas em compartilhar suas habilidades como jogador profissional. Ele expandiu seus horizontes para criar um programa que viria a se tornar um divisor de águas. Seu podcast online, Melhor de Dois, não era apenas uma plataforma para entrevistar jogadores, treinadores, narradores e celebridades do cenário. Era um mergulho profundo no universo crescente dos esportes eletrônicos. Nas épicas transmissões ao vivo de Gaules, eventos icônicos desafiavam a sorte e ecoavam como um foguete que se recusava a dar ré. Eles nunca vão entender. Virou um lema para situações imprevisíveis que permeavam suas lives. Muitos dirão que era sorte, né, Gal? E como um fenômeno natural, a tribo nasceu em meio a uma comunidade que se formava e se ajudava incessantemente. Gaules reinventou o conceito de tribos. Ele trouxe a essência de solidariedade online, ressuscitando um termo em um cenário que evoluiu muito além das tribos indígenas e urbanas. Para quem estava perdido no cenário ou não acompanhava desde o início, Gaules profetizava que se tornaria uma tribo e que um dia ninguém entenderia toda essa magnitude. Hoje, sair às ruas com uma camisa da tribo gaulesa é ser reconhecido como parte dessa comunidade, uma força que ultrapassa as telas. O início da tribo era como assistir um jogo com o seu melhor amigo, onde ninguém imaginava o sucesso que estava por vir, celebrar vitórias, criticar nas derrotas e torcer para todos os times, mesmo que os gringos
ficassem completamente perdidos. Era o DNA da tribo. Um dos maiores feitos da tribo é a sua resiliência, que está até mesmo estampada nas mãos de Gaules. Mesmo em jogos que pareciam perdidos, a tribo continuava cantando e gritando, mostrando a sua paixão inabalável. Quando a MBR veio jogar no Brasil, a experiência de assistir com a tribo era arrepiante, destacando como ninguém compreendia o que se passava em suas mentes. A presença humilde de Gaules no meio da torcida, com seu computador montado, era totalmente diversa da abordagem isolada dos narradores em salas fechadas. À medida que a tribo crescia exponencialmente, Gaules alcançava números absurdos, mantendo-se como a maior stream do Brasil por anos consecutivos, em alguns momentos a stream mais assistida do mundo. Esse fenômeno não apenas se destacou pelos números, mas pela essência única de uma comunidade unida por paixão e lealdade. O legado da tribo é mais do que estatísticas, é a prova viva de que a força de uma comunidade online, guiada por Gaules, transcende os limites do virtual, transformando-se em uma força imparável. Essa jornada de crescimento contínuo não mostra sinais de desaceleração, e a tribo gaulesa continua sua ascensão, deixando uma marca eterna e inspiradora. Gaules não apenas se tornou uma figura influente no cenário, mas também abriu portas para inúmeras pessoas, proporcionando visibilidade e oportunidades que talvez jamais teriam. Ele não só criou a máquina dos sonhos, mas também incentivou outros a conquistar seu espaço, contribuindo para uma comunidade mais forte e inclusiva. As co-streams, que é nada mais nada menos do que os direitos de transmissão de um campeonato, como a Libertadores, que passa na Globo aqui no Brasil, passa na Argentina e em outros países, marcaram uma revolução na forma como os eventos eram acompanhados no Brasil. A tribo crescia, as torcidas aumentavam e as transmissões oficiais viam seus espaços diminuírem diante do imenso alambrado digital. A vida de Gaules transformava-se, mas sua essência permanecia inalterada, sempre disposto a ajudar à medida que a sua influência se expandia. Em um gesto único, Gaules introduziu um campeonato peculiar, a Rinha de Pratas, onde jogadores menos habilidosos ganhavam destaque. Seu desejo de proporcionar oportunidade a todos era evidente, mesmo nos momentos de diversão. O encontro com Leti, hoje sua esposa, trouxe à tona uma conexão baseada em propósitos comuns. Juntos, eles continuam buscando maneiras de ajudar um número cada vez maior de pessoas. Gaules não limitou seu sucesso às transmissões solo. Ele envia membros da tribo para entrevistar jogadores no exterior, proporcionando perspectivas únicas e criando conteúdo inovador. O crescimento não conhece limites para Gaules. Apaixonado por esportes e Fórmula 1, expandiu suas fronteiras, fazendo a primeira transmissão ao vivo da internet da NBA e da Fórmula 1 na Twitch, ressaltando que foi o primeiro a conseguir os direitos de transmissão desse tipo de conteúdo na plataforma. Amante do futebol, doido pelo Corinthians, Gaules cria o Fenômenos Podcast, com ninguém mais, ninguém menos que um dos maiores ícones do futebol brasileiro, Ronaldo Fenômeno. Dois fenômenos de áreas completamente diferentes se unem para conversar com pessoas que fizeram diferenças em suas áreas, e assim como eles se tornaram um fenômeno. Um dos episódios mais recentes é sobre o Major de CSGO, que eu acredito que o Gaules demonstrará mais uma vez a sua capacidade de inovação no cenário de transmissões online. A empresa BTS adquiriu os direitos exclusivos de transmissão do evento, impedindo que o Gaules consiga transmitir as imagens oficiais do evento. Porém, como já vimos anteriormente, Gaules sempre trouxe inovações para o cenário. O que será que está por vir? A tribo já assistiu jogos no radinho de pilha. As imagens é o que menos importa, afinal estão todos dentro de La Triboneira. E nem todas as posições do alambrado dá para ver o jogo, né? Gaules, em suas palavras, afirma: eles nunca vão entender a força do brasileiro. A paixão, a união
e a diversidade da torcida brasileira são incompreensíveis para alguns, mas Gaules continua a provar que o movimento constante, mais de 12 horas diárias de lives, é a chave para o sucesso. Sorte não é ficar parado, é estar em constante movimento, como ele sempre fez ao atingir seus objetivos, e inspirar toda uma geração. Essa é a verdadeira essência da jornada de Gaules. Uma narrativa que transcende o virtual, marcando seu lugar como uma lenda nos esportes brasileiros. A trajetória extraordinária de Gaules não é apenas uma história no universo dos esportes, é uma narrativa de resiliência, superação e transformação, do destaque nos times de Counter-Strike brasileiros ao afastamento temporário e as viradas na vida pessoal. Gaules emergiu como um verdadeiro líder, não só nos jogos eletrônicos, mas também na arte de inspirar muitos outros no mundo. A resiliência de Gaules vai além dos desafios pessoais, desde a difícil fase de depressão até a revelação de traumas profundos. Suas transmissões ao vivo foram não apenas entretenimento, mas uma plataforma de apoio para aqueles que enfrentam adversidades semelhantes. A formação da tribo tornou-se uma comunidade unida, onde a solidariedade e a filantropia desempenham papéis essenciais. Gaules não apenas se destacou nas transmissões de esportes eletrônicos, mas expandiu horizontes, apresentando conteúdo variado, desde cobertura de eventos esportivos internacionais até podcasts de sucesso. Sua inovação constante e a capacidade de se adaptar às mudanças no cenário garantiram que a tribo se tornasse uma força inigualável. A história de Gaules é uma lição de que o sucesso não é apenas sobre conquistar troféus, mas também sobre construir comunidades e ajudar aqueles que estão na jornada ao lado. De um quarto de kitnet ao reconhecimento global, Gaules continua a desafiar as expectativas, inspirando não apenas jogadores, mas todos que buscam resiliência diante das adversidades. E você, gostou da história de Gaules? Compartilhe nos comentários o que mais te inspirou nessa jornada. Fique à vontade para adicionar algo que eu possa ter esquecido. E claro, inscreva-se para mais conteúdos emocionantes como o de Gaules. De trabalhar em Lan House ao posto de maior streamer do Brasil, Gaules superou desafios, contrariou expectativas e alcançou seus sonhos. Hoje é um dos maiores streamers do Brasil. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!